Fala galera, professor Valci voltando aqui com vocês para a gente falar um pouquinho agora da Idade Média Africana, as sociedades africanas do período conhecido na história por Idade Média. É comum nós falarmos da Idade Média só retratando a Europa, como se o mundo fosse a Europa. Não, teve nesse mesmo período, que se compreende a Idade Média, do século V ao século XV, vida em todos os continentes. Então, teve Idade Média na Ásia, na América. Ah, pessoal, mas eles ainda não, os europeus não tinham chegado aqui ainda? Sim, mas não é porque os europeus não estavam aqui que não tinham pessoas aqui. Não tinham os astecas, os maias, os incas. Não é porque os europeus não tinham chegado na China que não tinha a cultura chinesa, que não tinha a cultura japonesa. Então, várias regiões tinham, todas as regiões do mundo tinham essa cultura. Ok? Então, nós vamos falar um pouquinho da Idade Média Africana, para a gente cair um pouquinho aquela ideia de que a África só passou a ter contato com a civilização a partir da chegada dos europeus pelo Atlântico. Não. Quando o europeu chegou pelo Atlântico, a estrutura dos reinos africanos já estava lá. Os africanos tinham seus reinos, seus reis, os seus governantes, o seu comércio. Principalmente, já havia a interferência muçulmana. Os árabes chegaram vindo do Oriente, passando pelo Egito, Líbia, Marrocos, atravessaram o Estreito de Gibraltar, chegaram na Europa, ali na Península Ibérica. Então, os africanos, eles tinham constante contato com os árabes, com o comércio, tá certo? Então, essa história de achar que a África foi descoberta, não existe isso, tá ok? Então, um dos reinos mais importantes de Gana, tá? Onde é o reino de Gana? Hoje está lá o estado do Mali e Mauritânia. Ápice séculos 7 e 11. A partir do que? Recursos naturais, ouro e outros metais preciosos. Gente, até hoje, algumas regiões da África são grandes produtoras de metais preciosos, principalmente diamante. Onde lá o país chamado África do Sul é um dos maiores produtores de diamante do mundo. Então, essa ida de europeus para lá no século XVI, XVII, eles não foram levar civilização. A ida dos europeus no período do imperialismo do século XIX não foi para levar civilização, foi para explorar, foi para obter recursos naturais, principalmente ouro e outros metais preciosos. Então, a corrida pela África não era uma questão humanitária, era uma questão financeira. O reino ganense foi fundado no século IV. Então, e se estende o poder de Gana sobre as áreas auríferas do Senegal. Então, a questão Gana. Gana cresce na produção de ouro. Enquanto os povos que ali viviam eram obrigados a pagar tributos sobre o comércio de mercadorias e a produção de metais preciosos. Olha só. Então, cria-se um reino, criou um reino, tem o seu governante, ótimo, seu governante comanda tudo. Se ele comanda, os subordinados têm que pagar impostos. Comércio. Era um comércio muito grande através do Saara. Os belberes, comerciantes árabes, atravessavam o Saara com as suas caravanas, faziam negócio com os africanos e voltavam. Era só comércio de metais e outras mercadorias? Não. Havia também, óbvio, comércio de escravos. Gente, escravidão existe desde que o mundo é mundo. Ah, só porque era negro? Não. Vocês lembram quando estudaram a história greco-romana? Na Grécia haviam escravos até por dívida. Você é grego, adquiriu dívida, não pode pagar, você é obrigado a ser escravo. Então, apaguem da memória de vocês essa questão de escravidão estar ligada à raça. Óbvio que no nosso país isso não pode ser atrelado. Eu estou dizendo na história mundial. Nosso país é óbvio que não houve outro tipo de escravidão, somente a exploração do trabalho escravo negro, tá certo?
Mas quando a gente estuda a Idade Média, a Antiguidade, períodos anteriores à nossa história, a história do Brasil, nós temos que relacionar a escravidão de várias formas. O poder do reino de Gana provinha da quantidade de ouro produzido. Então, riquíssimo. Tá? Monopólio permitiu a Soninquês construir e manter enormes cidades, uma capital com uma população estimada entre 15 e 20 mil habitantes. O grande detalhe, gente, que fica nessa história, assim, mas professor, por que não tinha lá as grandes construções, isso e aquilo? Cada região constrói as suas cidades com a matéria-prima existente. Os nativos amazônidas, as tábuas eram de madeira, cobertas de palhas. Raramente você vai ter construções de pedra. Os pré-colombianos ali, astecas, maias e incas, eles já usavam a pedra, porque era o que eles tinham para construir. O africano, ele usava muito essa construção de barro. Então, eram estilos diferentes. Por isso que quando o europeu chega no século XV, XVI nessas regiões, que vem eles com moradia simples, estilos diferentes, eles tendem como subdesenvolvimento. Na verdade, não, cultura diferente, mas não foi visto assim. Produção do ouro usada também para desenvolver outras atividades econômicas. Tecelagem, ferraria, produção agrícola. Detalhe, gente, há relatos na história de que um dos primeiros povos a desenvolverem a habilidade de manipular o metal ferro foram os africanos. Então, olha aí, é muita coisa que foi desenvolvida por outros povos e que depois foram incorporados aos europeus, dados a eles como sendo os caras que fizeram. Mas muitas coisas não foram eles. Em nome do Islã, os berberes das dinastias almorávidas, então são uma dinastia muçulmana, eles invadem e conquistam várias regiões africanas. E eles impõem a religião muçulmana. Então, quando o cristão chega, o monoteísmo já está dentro da África. O muçulmano já estava lá. E aí vai ter muito isso. Claro que nem todos africanos vão aceitar a imposição muçulmana. Muitos reis vão se converter ao Islã, mas eles vão se converter no intuito de não haver luta. Então, o cara ali, ele vem com o seu exército, ele é poderoso, eu me converto aqui, ele fica feliz comigo, eu fico feliz com ele e a gente para a nossa briga aqui. Mas vai continuar muitas outras tribais no interior, as tribos que faziam parte do reino não vão aceitar a imposição, vão querer continuar com os seus cultos aos deuses da natureza, a sua religião, então vai haver essa briga. Porém, e essas lutas vão enfraquecer o reino de Gana, que vai fazer com que ele seja incorporado pelo reino de Mali. Então, olha só, é o mesmo sistema de todas as outras regiões do mundo. Cria-se um grande reino, esse reino prospera, lutas internas, enfraquece esse reino, e outro vem e domina. A Império de... Olha só aqui a questão que eu disse das construções. Deixa eu dar um zoom para a gente ver um pouquinho de perto. Então, vê. Notem que elas não são pedras, não são madeira, são feitas tipo construções de barro. Deve ter gravetos, algumas coisas pelos meios, para dar sustentação e tal. Então, é um sistema de construção totalmente diferente. Isso aqui ainda existe, tá? Isso aqui é... Depois vai aparecer o nome dessa cidade, é Tombouctou, se eu não me engano o nome dessa cidade. Um importante centro comercial e religioso do Império de Mali. Então, o Império de Mali, ele vence o reino de Gana, o reino de Sosso, e eles colocam um governo centralizado. E aí ele abre caminho para essa prosperidade, tornando-se o maior império africano já visto. E o que vai dar sustentação a eles? Olha só, exército. Mas eles vão manter também sua supremacia, sua diplomacia. Então, o seu governante, ele negocia com quem quer negociar. Cara, você quer ser amigo? Vamos ser amigos, vamos ser parceiros comerciais.
Os que resistem, o exército invade. E vai surgir aí o reinado dos Mansa, o Mansa Musa I. Esse Mansa Musa vai ser o cara, é considerado um dos reis de Mali mais ricos que já se tem notícia, tá? E tem que se ter também a ideia de que não é só o ouro, tá, que leva a riqueza, tem também as rotas comerciais. Muitas rotas comerciais passam por dentro do reino. Então, se passa dentro do reino, tem que se pagar impostos, além de facilitar para que os comerciantes de Mali negociem. Então, vai ter aí o tráfico do ouro, sal, cobre, marfim e escravos que cruzam a África Ocidental. Então, esse vai e vem de mercadorias vão possibilitar ou vão facilitar o enriquecimento de Mali. Mercadores muçulmanos foram atraídos para uma atividade comercial, ou seja, como eu falei lá, ó, centros notáveis como Timbuktu. Então, ela ficava, digamos assim, numa passagem, num centro onde facilitou a criação desses centros comerciais. Então, várias pessoas vão para lá e para cá, tá? Mas não, nem tudo era vida urbana, claro, também se mantém as fazendas, produção agrícola e comércio. E esses produtores rurais, essas pessoas que estão no interior, é que vão ficar mais alheios à religião muçulmana. Eles são animistas. Eles creem nas divindades da natureza, seres da natureza, animais que são divindades, árvores que são divindades, dos rios, essas questões todas. Então, muitos se mantêm lá tradicionalistas. E muitos vão fazer o seguinte: para não ter atrito, eu vou lá e me converto ao Islã. Finjo. Ele finge que me engana, eu finjo que acredito e nós dois vivemos felizes. Porém, por detrás ele continua praticando a sua crença, tá? E aí vai mais guerras. O Império de Mali vai cair em 1460 após guerras civis e novas aberturas de rotas comerciais. Então, problemas internos vão fazer com que o Reino de Mali perca o seu poder. E aí vai aparecer quem? Songhai. Então veja, Reino de Gana cria toda uma visibilidade. Enfraquece por brigas internas, Mali se sobrepõe. Problemas internos, abertura de novas rotas, Mali começa a perder o poder, Songhai cresce e toma o poder de Mali. Veja, a mesma história da Grécia, da Roma, dos estados europeus. Apesar de ter conseguido manter o controle sobre uma pequena parte do império até o século XVII. Então, Mali cai, mantém-se uma parte até o século XVII, mas as áreas de maior comércio, de maior ascensão, vai para Songhai. Aqui só umas informações. Então, a área do Sudão é habitada desde o Neolítico, óbvio. As áreas africanas são habitadas muito anteriormente do que as europeias, porque é comprovado que os primeiros hominídeos saíram da África. Se os primeiros saíram de lá, onde que estão os povos, os primeiros grupos, as primeiras tribos? Na África. E aí vem os príncipes, o Sundiata Keita. Então ele vai criar governos fazendo como? Alianças com outros chefes tribais. Então, chefes tribais que estavam desapontados com o outro governo, ele vai lá e começa a se aliar. E essa aliança faz com que ele chegue ao poder e ele assuma todo o poder pelo reino ali de Songhai. Aqui, porque esse Gao, a cidade de Gao, ao longo do rio Níger, essa região era muito disputada nesse período. Todas as regiões ao longo dos rios eram disputadas por conta do quê? Da fertilidade das terras, proximidade com a água, os territórios secos, a questão da plantação e também da navegação. Aí o Mansa, ou o rei, seria auxiliado por uma assembleia de anciãos e chefes locais ao longo da história.
o Império de Mali com audiências realizadas no Palácio Real ou sob uma grande árvore, ou seja, o cara ele se converte ao Islã, mas ele ainda tem aquela questão animista, ele ainda tem aquela questão da sua crença tradicional. O rei também era a fonte suprema da justiça, apesar da utilização recorrente de conselhos legais. Tinha os conselhos legais, que formavam uma espécie de júri, mas a palavra final era do rei. Se o rei determinasse, já era. Os reis tinham qualidades místicas, né? Aquela questão de eu sou o rei porque eu sou enviado e os escravos são leais. Há relatos, tá, gente, em algumas culturas antigas africanas, de que quando um rei ou um chefe morria, os seus escravos, seus serviçais eram enterrados com eles, vivos. Entravam ali na tumba, era lacrado e as pessoas ficavam lá dentro. Porque eles tinham aquela ideia de que o cara ia ressuscitar em algum momento e quando ele ressuscitasse, os seus leais escravos tinham que estar com ele. Ninguém era permitido na presença do rei, ficar na presença do rei enquanto ele comia. Todos os visitantes precisavam estar descalços diante dele e se curvar. Então, essa questão do descalço vai também muito da questão muçulmana, né? As tradições de se adentrar em alguns espaços descalços. Culto à liderança, extrema centralização do poder era uma única figura. A fortuna do império aumentava ou diminuía a depender da abundância ou da falta de talento de um rei. Isso é óbvio. Isso não só na África, qualquer lugar do mundo. Até hoje, o que faz um país crescer ou retroceder é a habilidade do seu governante. Comércio e Timbuktu. Então, comércio, já falamos sobre várias vezes sobre isso, e vai ter o comércio dos africanos com os califados, os califas muçulmanos do norte da África, ali de Marrocos, vão passar para a Europa, porque a Península Ibérica ficou 700 anos sob poder árabe, de 417 até 1492, tá? São 780 e poucos anos, dominados pelos muçulmanos. Então tem todo esse poder dos muçulmanos na parte norte. Muitos estados africanos são muçulmanos até hoje. Tá? Acessavam o comércio pelo rio Níger, chegando até a costa do Atlântico. E importantíssimo nesse comércio, os berberes. Porque as suas caravanas cruzavam o Saara. Ir e vir pelo Saara. Eles tinham total domínio da região, sabiam onde estavam os oásis, como atravessar o grande deserto sem sucumbir ao calor e à falta d'água. Os governos de Mali tinham um rendimento triplo. Olha, taxavam o transporte de mercadorias, compravam e revendiam a preços muito altos, tinham acesso a recursos naturais próprios. De maneira significativa, o Império de Mali controlava as regiões ricas como Galã, Bambuque e Buri, extração de ouro. Principais trocas comerciais eram de ouro em pó pelo sal do Saara. O ouro demandava particularmente por poderes europeus como Castélia e Veneza, na Itália, onde cunhagem passava a ser feita com metal. Então, notem-se aí. Olha aqui, a Espanha e os estados italianos, antes mesmo dos europeus chegarem em massa para cá, já tinham conhecimento da riqueza, do ouro africano. Então, eles não vieram para cá por acaso. Quando começa a navegação atlântica, Espanha e Portugal descem a costa da África, não é por... vamos ir por aqui, vamos parar, só parar para pegar uma aguinha para chegar nas Índias. Não, eles já sabiam da riqueza existente ali. Olha aqui o Império de Mali, depois Songhai, que vai ser praticamente o mesmo. A importância do rio Níger, tá? Eles vão fazer essa travessia. Muita gente vai passar para cá, aqui por dentro, Tombouctou, uma das principais cidades, porque ela fica na rota do comércio. Para chegar aqui para o Atlântico tem que passar.
Se vocês olharem o mapa, eles virem pelo Saara, vai subir para cá para chegar até Marrocos, vai ter que passar pelo Império de Mali. Aí eles vão vir buscar ouro, vão negociar, vão deixar e levar produtos. Então, essa posição geográfica é que vai fazer dele o grande império. Timbuktu, nome, fundado em 1100 depois de Cristo pelos nômades tuaregues. Ponto comercial, semi-independente, vantagem de se situar às margens do rio Níger. Mas ela vai ser muito conhecida também como um centro cultural, um centro de escolas da época. Tá? Universidades vão ser construídas na época, em Timbuktu. Tá? E olha só, ela vai ser importante pela rota do rio e importante pela rota das caravanas. Então, é isso que faz dessa cidade poderosa, é isso que faz dela uma cidade cosmopolita, várias pessoas de várias regiões da Arábia, da África, passam e param nela. Passavam bens lucrativos como marfim, tecidos, cavalos, vidraçaria, armas, açúcar, nozes de cola, estimulante, né? Mas não era algo de deixar a pessoa muito doidona, não. Cereais, especiarias, contas de pedra, artesanatos e escravos. O comércio de escravos era normal dentro dessas regiões. Muitas mercadorias trocadas ou pagas em acordos entre commodities. O que são commodities? Matérias-primas. Então, esses acordos entre matérias-primas, lingotes de cobre ou de ouro, ou quantidades de sal, são grandes matérias-primas, então são trocadas. Tipo, eu tenho tantos lingotes de ouro, troco por tantas peças de marfim, tantos sacos de sal. Então, aí eles faziam essa negociação. Mansa Musa I. Há uma história muito interessante desse rei. Ele era muçulmano, então ele vai fazer a grande peregrinação a Meca. Né? Então ele vai, numa dessas idas, ele passa pelo Egito, ele negocia ouro lá, ele não só negocia, como ele presenteia pessoas, ele faz ali doações, ele estava com tanto ouro, ele dá ouro para tantas pessoas, faz tanto negócio com ouro numa região lá do Egito, que o preço do ouro chega a cair. Alguns historiadores estipulam a média de 20% na queda do preço do ouro. É como se o ouro custasse R$1.000, quando o Mansa Musa passou por lá, negociou tanto ouro, tinha tanto ouro, que o preço do ouro caiu para R$800 o quilo, digamos assim. Ele vai governar na primeira metade do século XIII, então ele vai ser governo no período das Cruzadas, né? Com um exército de aproximadamente 100 mil homens, incluindo um corpo de cavalaria pesada, 10 mil cavalos. Talentoso general Saran Mandian, o Mansa Musa, foi capaz de manter e estender o Império de Mali, dobrando seus territórios. Então, ele era não só um diplomata, mas ele era também um exímio soldado. Então, para governar tantos povos diferentes, dividiu seu império em províncias. Governa, coloca seus governantes lá. Mesmo sistema que faz Roma, né? Quando Roma cresce demais, pega alguns governantes e espalha pelos seus territórios comandados. A administração foi melhorada posteriormente por maiores registros sendo realizados e enviados para o governo central. Então, mais tributos vindo de chefes conquistados, mais rotas de comércio sob o controle de Mali, mais recursos naturais a serem explorados. Mansa Musa e a elite de Mali se tornam imensamente ricos. Então, esse fato dele dividir o poder faz com que as pessoas com a qual ele cedeu o poder fiquem felizes com ele, conquistem mais territórios, produzam mais ouros, negociem mais, gera mais impostos, gera mais riqueza para ele. Aqui eu deixei até em vermelho. Quando o rei de Mali visitou o Cairo em 1324, ele gastou ou simplesmente presenteou tanto que o preço do ouro caiu 20%. Tais riquezas desencadearam uma onda de rumores de que Mali era um reino pavimentado a ouro.
Na Espanha, em 1375, um cartógrafo foi inspirado a criar o primeiro mapa detalhado da África Ocidental, parte do Atlas Catarão, da Europa. De lá mesmo ele cria só pelo que ele ouvia. O mapa mostra Mansa Musa usando uma coroa de ouro impressionante, brandindo triunfante um enorme pedaço de ouro na mão. Exploradores europeus passariam os próximos 5 séculos tentando localizar a fonte desse ouro e a lendária cidade de Timbuktu. Então, quando eu falei há pouco, né? Quando o europeu vem, quando ele começa a querer empreender o seu domínio pela África, não é à toa, ele já vem procurando algo. Olha aqui a imagem que eles fazem da África, né? Aqui o Mansa Musa, uma coroa de ouro e um grande pedação de ouro na mão. Então é assim que o espanhol já começa a visualizar a África. Propagação do Islã. O Islã chega com os comerciantes árabes, vai se espalhar pela Europa ou pela África, mas muita dessa tradição em algumas regiões não vão chegar, porque a tradição africana continua. Os griotes, que são as pessoas que contam as histórias, eles vão continuando com a tradição religiosa africana. Então, cronistas muçulmanos escrevem que até mesmo o primeiro governante de Mali, Sundiata, teria se convertido ao Islã. Porém, a tradição oral malinque, que foi mantida por gerações por bardos especializados, os griots, conta uma história diferente. Então, os muçulmanos dizem que até o primeiro governante de Mali se converteu. Os griots dizem que não, que algumas pessoas se converteram e outras não. Embora reconhecendo que o Islã esteve presente em Mali muito antes do reinado de Sundiata, a tradição oral atesta que o primeiro governante do Império de Mali não renunciou à religião indígena animista. O que se sabe é que o filho de Sundiata, Mansauli, também conhecido como Mansoali ou Ierelenko, saiu em peregrinação para a Meca em 1260. E que isto continuaria sendo tendência entre muitos governantes de Mali. Então, começa aí em essa peregrinação com o filho de Sundiata. Tá? Então, a história contada anterior não se tem muito relatos oficiais. O Islã na África se estabelece de fato a partir do reinado de Mansa Musa. Ele muito conhecidamente foi a Meca e, impressionado com o que testemunhou em suas viagens, Mansa trouxe arquitetos, acadêmicos e livros muçulmanos para casa. Então, ele cria grandes mesquitas em Timbuktu e ele cria também escolas, universidades corânicas, são universidades que praticam os ensinamentos através do Alcorão. Mas não só isso. Diferente das universidades pautadas no cristianismo, as universidades pautadas no Islã, eles estudam a medicina, eles estudam a arquitetura, outras áreas do conhecimento. É diferente do cristianismo, que fica muito tempo preso na teologia, só depois que vai passar por uma questão de direito, e aí depois com muita luta que passa para a medicina. O islâmico, ele pratica a medicina desde o século VII. Por volta de 640, 650, já se há relatos de livros de medicina escritos por islâmicos. Ó, eles iam além da religião, eles incluíam história, geografia, astronomia, medicina, tinham bibliotecas para abrigar os livros, ou seja, os muçulmanos, os islâmicos, eram incentivados a aprender a ler, diferente dos cristãos, que eram barrados desse privilégio da leitura. Então, o sistema desenvolvido dentro da África, quando você analisa essa cultura da Idade Média africana, eles têm uma cultura bem desenvolvida. Quanto mais pessoas eram convertidas, mais clérigos muçulmanos eram atraídos do exterior e a religião se propagou ainda mais pela África Ocidental.
Muitos nativos estudavam em tais línguas como fez no Marrocos para se tornarem grandes acadêmicos, missionários e até mesmo santos. E então o Islã veio a não mais ser percebido como uma religião estrangeira. Então ele entra dentro da África, onde ele se torna uma religião negra africana. Ele faz parte da cultura de muitas regiões da África. Essa propagação também é verdade que as crenças antigas de tradição animista continuaram a ser praticadas, principalmente nos interiores, as comunidades rurais. Não significa que também nas cidades não eram praticadas. Muita gente das cidades praticava o Islã, mas não perdiam sua crença. Hoje em dia é comum isso acontecer. Nós temos muitas pessoas que elas frequentam as igrejas cristãs, mas elas não perdem a sua tradição, principalmente as religiões afro. Eles seguem a religião afro, mas isso não as impede de seguir o cristianismo também. É aqui a mesquita em Timbuktu. Mais uma vez aí, né, dá para se notar a diferença do material da construção, né? Vamos puxar aqui, olha só. Uau! Tá? Note aqui parece tijolos, mas o estilo do reboco parece muito feitas com um tipo de barro. Então, é por isso que muitas vezes o europeu diz que alguns lugares não eram civilizados, ou não tinham isso ou aquilo. Mas é uma questão mesmo assim de não ter visto o outro como cultura diferente. Não era até por uma questão de arrogância, era por questão assim, eles já foram objetivando algo. O europeu, quando ele vai para a Europa, o europeu, quando vem para a América, para a Europa, desculpa, o europeu, quando vai para a África, o europeu, quando vem para a América, ele já vem com o objetivo, buscar riquezas. Então, tudo que existia lá de cultura, para ele não serve. Ele tem que apagar a cultura original, impor a sua para poder subjugar, para poder dominar aqueles povos. Tá certo? Então, galera, isso é um pouquinho aí da Idade Média africana. Tem mais, a gente vai voltar aí no segundo momento com o restante aí dessa Idade Média africana, para a gente entender mais sobre essa sociedade, entender cada vez mais de que a África, ela já estava lá, os povos africanos estavam lá, eles tinham a sua cultura, eles tinham a sua religião, eles tinham contato com outros povos, eles eram tão desenvolvidos quanto as outras dentro das suas limitações, dentro do seu estilo cultural, mas que infelizmente com a chegada do europeu pelo Atlântico não foi visto essa diferença, foi visto apenas como inferiores, foram vistos apenas como uma região, um território em busca de riquezas. E aí muita coisa foi destruído. E acabou-se de se destruir, criando fronteiras que não existem para os povos africanos, as fronteiras criadas no imperialismo do século XIX. Países lá, o Congo belga, Congo isso, Senegal, África do Sul, aquelas fronteiras que hoje se vê no mapa da África, são fronteiras criadas pelo imperialismo europeu, tá certo? Uma interferência muito grande dentro de uma cultura que já existia, tá? Então, galera, é isso. Ficamos por aqui. Até a próxima.